Por favor, você que tem uma Bíblia aí na sua frente, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Marcos. Não é o seu Evangelho não, tá bom? Fique em paz. Mas o Evangelho segundo Marcos, João Marcos, capítulo 2, por favor. Marcos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso de número 1. E o texto da palavra diz o seguinte: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala? Por que Jesus fala deste modo? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-te: levanta-te, toma o teu leito e anda? Verso 10, ele vai dizer assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar? Paizinho, aqui está a tua palavra, infalível, nossa única regra de fé e prática. Essa palavra tão doce, essa palavra que é tão lâmpada, ilumina os nossos olhos do nosso coração, para vermos, Deus, para vermos além da letra. Que o teu Espírito Santo ilumine o coração da tua amada igreja hoje à noite, para entender qual é o maior milagre. Qual é o maior milagre? E Deus, que o meditar do nosso coração seja agradável ao Senhor, seja agradável ao Senhor. Que as palavras ditas aqui sejam conduzidas pelo Senhor, encontrando o meu coração, Deus, em uma terra fértil, encontrando o coração da tua amada igreja com um coração fértil, um coração voltado para o Senhor, em nome de Jesus. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, se você que mantém a sua Bíblia aí aberta, você vai ver que esta mesma passagem se encontra no livro de Mateus capítulo 9, de 1 a 8. Essa mesma passagem se encontra no livro de Lucas capítulo 5, 17 a 26. Uma mesma passagem.
A mesma passagem servindo para 3 propósitos fantásticos. Para Mateus, o mesmo texto servindo como base. Para Marcos, o mesmo texto servindo como base da mensagem do livro de Lucas. Quando nós olhamos especificamente para Marcos, é o único que diz, é o único que traz, dizendo que são 4 homens conduzindo um paralítico. Só Marcos registra que são 4. Então há uma proposta muito singular aqui, para que nós possamos ater os nossos olhos para o Evangelho de Marcos, nessa perspectiva desses 4 homens. Mas Marcos ainda dá uma ênfase muito grande a esse paralítico, que foi conduzido por esses, vamos colocar aqui, amigos, como algumas versões, esses 4 seriam 4 amigos desse paralítico. Se nós olharmos numa perspectiva de um paralítico, olha o peso que era esse paralítico para os 4 amigos, numa maca, sendo carregado. Você já imaginou, na perspectiva desse paralítico, vocês vão descobrir, vocês vão tirar parte do telhado da casa, ou vocês vão dar prejuízo para o dono da casa, e nós vamos entrar pelo telhado. Esses 4 amigos abrem por cima do eirado dessa casa, especificamente no lugar, exatamente do local onde Jesus estava. E eles baixam esse paralítico. Mas tem um outro público. Tem um outro público aqui que nós precisamos prestar atenção. É aquele grupo que está lá só para trazer oposição para o ministério de Jesus, que eram exatamente os religiosos da época. Eram os escribas. Você nota no texto que não tinha lugar, mas os escribas tinham um lugar especial. Eles estavam assentados. A pergunta é: qual é o maior milagre? Se você observar a passagem de Marcos, ele vai dizer assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Mas se você voltar, o capítulo 1, versículo 21, vai contar o que Jesus fez em Cafarnaum, na sua primeira estada na cidade de Cafarnaum. E se você observar a partir do versículo 21 do capítulo 1, ele vai fazer, o Marcos vai fazer uma resenha de um dia de Jesus, em Cafarnaum. E você vai logo vendo no versículo 21, que a primeira coisa que Jesus faz em Cafarnaum é ir para a sinagoga. Então Jesus vai para a sinagoga, e na sinagoga ele encontra ali ensinando a doutrina, e todos ficam maravilhados com a doutrina que Jesus está ensinando num local específico, na igreja, na sinagoga. Você vai ver que nem Cafarnaum, ele sai, no versículo 29, ele entra numa casa, e essa casa, muitos afirmam que é a própria casa de Pedro, do apóstolo Pedro. Por quê? Porque ele entra nessa casa para uma refeição. Então, que horas é o horário da refeição? Se ele está fazendo uma resenha, ele está contando um resumo daquilo que Jesus fez um dia em Cafarnaum, 12:00 aproximadamente.
Ele vai almoçar em Cafarnaum, lá na casa de Pedro. E o que acontece? A sogra dele está doente. Observa que na sinagoga todos ficam admirados com o seu ensino. Na sinagoga, na casa de Pedro, todos ficam maravilhados porque ele toca naquela mulher enferma, com febre. E só Dr. Lucas vai dizer que a febre dela era altíssima, porque era médico. Então ele cura aquela mulher. Agora você imagine uma cidade como Cafarnaum, que não era tão grande assim. Qual era a fama de Jesus? Ele foi na sinagoga e o que ele ensinava? A doutrina dele era a doutrina que tinha toda a autoridade. Ele foi na casa de um dos seus discípulos e ele curou uma senhora que estava literalmente enferma. Se você observar o versículo 32 do capítulo 1, nessa resenha desse dia, de um dia tão especial, ele vai dizer que sim, ao cair da tarde, o sol, trouxeram a Jesus muitos outros enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Então, quando você olha os versículos anteriores, quando você olha o que Marcos está querendo registrar ali, ele está querendo registrar a autoridade que Jesus tem. Ele não simplesmente quer curar aquele paralítico, ele não quer simplesmente dizer para o paralítico: toma o teu leito e anda. Ele está querendo dizer a autoridade que Jesus tem, a autoridade sobre a enfermidade, a autoridade sobre os endemoniados, a autoridade que Jesus tinha e tem sobre o ensino. Não é o paralítico o foco, não são os 4 amigos o foco, não são os escribas o foco. O foco é Jesus. O foco é Jesus, a autoridade dele. E eu gostaria de pensar com você, qual é o maior milagre? Qual é o maior milagre? Se você está com a sua Bíblia, adianta um pouquinho no Evangelho de Marcos, adianta um pouquinho. No capítulo 5, a partir do versículo 24, parte B, vai contar uma história. Uma outra história que eu continuaria perguntando para mim e para você: qual é o maior milagre? Tinha uma mulher, e ela vai contar aqui, que ela tinha 12 anos com fluxo de sangue. E se você observar, quando começa o versículo 24, parte B desse versículo, ele vai dizer assim: grande multidão seguia e comprimia. Só que no meio daquela multidão, no meio daquele cortejo, uma mulher com 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, queridos, que trazia para ela o contexto de ser uma mulher imunda por causa do sangue. Ela para e olha: se eu tocar na orla dos vestidos dele, queridos, como que vai tocar em Jesus se a multidão está apertando Jesus? O foco não é a multidão, o foco não é os discípulos que perguntam àquela mulher. Olha o que Jesus diz para aquela mulher no versículo 34. E ele, Jesus, lhe disse: filha, a tua fé te salvou.
vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que tratamento lindo, né? Filha, o foco do Evangelho de Marcos é mostrar quem é Jesus. É mostrar para mim, para você, em pleno século 21, lendo o Evangelho de Marcos, esses mesmos milagres que Jesus fez, mas apontando para o paralítico, mostrando para essa mulher enferma, não, queridos, mas mostrando quem é Jesus. Quem é Jesus? Se você voltar no capítulo 2, versículo de número 5, ele vai dizer: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, eu gostaria de pensar com você, o maior milagre que acontece nas nossas vidas é Jesus. O maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas é Jesus. A maior transformação, o maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas, não é simplesmente ao paralítico dizer levanta-te, anda, ou simplesmente aquela mulher: olha, filha, pode ir embora, você está curada. Não, o foco é Jesus. E eu gostaria de pensar nessa noite com vocês, o maior milagre nas nossas vidas é Jesus Cristo. Não é uma cura física, não é uma cura psicológica, não é uma cura espiritual. O maior milagre nas nossas vidas é Jesus. Jesus é o maior milagre. Paramos de pregar sobre Jesus, pregamos sobre qualquer coisa, esquecemos de Jesus. Aqui o foco, a rejeição é sobre Jesus. Quando Jesus olha para aquele paralítico, queridos, eu fico pensando assim, esse paralítico chegou carregado, ele saiu carregando. Quem fez isso? Foi Jesus que fez isso. O paralítico precisou de ser carregado, pois não tinha saúde, nem força, nem ânimo. Contudo, agora recebe ânimo, perdão, cura, força, dignidade. Jesus o restaura. Qual é o maior milagre? É Jesus. O maior milagre é Jesus, queridos. Observa na perspectiva de Jesus. A primeira coisa que Jesus faz é olhar para cima. Jesus olha para cima e ele encontra aqueles 4 homens e diz assim: que fé é essa? Que fé é essa? Queridos, quando nós olhamos, quando você para pensar na sua vida, você pode parar. O maior milagre na sua vida e na minha vida é Jesus. Sabe por quê? Porque Ele olhou para nós. Ele olhou para nós. Ele olha para nós, Ele olha para cima. Ele olha para cima e olha aqueles meninos destruindo aquela casa. Eu imagino, eu sou um pouquinho espacial, né? Imagina aquele pessoal tirando as telhas. Se fosse da Jocum, ia cair um monte de telha de aranha, né? Ia cair um monte de coisa na cabeça de Jesus. Mas os telhados naquela época, olha aí, meu presbítero trazendo água para mim. Ô Jesus! Foi a dona que mandou, né? Eu sei. Agora imagine, queridos, Jesus olhando para cima. Por que Jesus olhou para cima, queridos? Porque Jesus se importa. Jesus se importou com aqueles 4 homens. Jesus se importou com aqueles 4 amigos.
Jesus se importou, Jesus olhou para ele, Jesus viu. Jesus não simplesmente ignorou, não, ele poderia, o que está acontecendo? Eu vou sair daqui de baixo. Não, Jesus não fez isso. Jesus se importa, Jesus que importa ali. E ele olha para aqueles 4 rapazes, 4 homens. Jesus vê. Jesus vê. Quando você parar hoje à noite e você começar a orar e dizer para Deus qual o milagre que você precisa, pense nisso. Ele está vendo. Ele vê. O meu Jesus vê. O seu Jesus vê. Ele olhou para cima. Mas Jesus não só olha para cima. Talvez olhar só para cima, eles, como a própria palavra diz, ele viu a fé daqueles 4 homens. Ele viu a fé daqueles 4 homens. Agora Jesus vê agora um homem na sua frente que não pode nada, um homem desesperançado, um homem aflito, um homem que ia fazer o que da sua vida? Jesus curou um homem fisicamente? Não. Jesus tem autoridade para perdoar o pecado. O paralítico foi buscar uma bênção e recebeu 2. Aquele homem foi buscar cura e encontrou salvação. Ele foi a Jesus para resolver o seu problema imediato e achou a solução para a eternidade. Eu vou repetir para você, meu amado. Ele foi até Jesus para resolver o problema imediato e ele encontrou a salvação, ele encontrou a solução eterna para a sua vida, porque Jesus olha para baixo, Jesus não olha só para cima. Jesus olha o enfermo, Jesus olha o prostrado, Jesus olha, é Jesus que vê. Qual é a sua situação hoje? É daqueles 4 rapazes lá? Ou daquele homem paralítico, desesperançado? Eu fico imaginando aquele homem saindo com o leito dele. Você já imaginou ele carregando aquele leito? Ele estava cantando igual a presbiteriano Guabirutuba: sou feliz com Jesus. Sabe por quê? Porque agora ele não está só curado, ele está salvo. Porque o foco não é o paralítico, o foco é o Jesus que vê, é o Jesus que olha. Então qual é o seu milagre que você precisa? Amados, muitos querem cura física. Esquece que esse Jesus pode transformar a sua vida, mover a vida. Jesus olha para cima, Jesus olha para baixo. Mas tem um outro público. Tem um outro público que muitas vezes passa desapercebido para nós. Era dos religiosos da época. O texto vai dizer que eles não falaram, não verbalizaram o que eles estavam pensando. Mas Jesus Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade, o que Jesus está fazendo? Jesus perguntou: por que vocês arrasam isso no seu coração? Por que vocês pensam? O que vocês pensam? Então Jesus não olha simplesmente para a fé daquelas pessoas, Jesus não olha simplesmente para aquele paralítico, Jesus olha também para aqueles que são religiosos, e Jesus tem uma palavra para aqueles religiosos também. Jesus dá sinal, querido, do poder dele.
Eles foram lá para buscar o quê? Eles foram lá para buscar, para saber se Jesus blasfemava, o que Jesus ensinava, porque na viagem passada de Cafarnaum, ele fez um milagre de uma semana que nunca tinha acontecido em Cafarnaum. E o texto vai dizer, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Então eles foram lá questionar Jesus, saíram lá perplexos, amados, com o poder de Jesus. Então Jesus olha para cima, Jesus olha para baixo, Jesus olha para os lados. Jesus é um Jesus que vê. Filho, os teus pecados estão perdoados. 3 milagres. Primeiro milagre, Jesus perdoa os pecados. Segundo milagre, Jesus afirma literalmente que é todo poderoso, Filho do homem. Terceiro milagre que temos nessa passagem, Jesus cura o paralítico. Qual é o seu maior milagre? Qual é o milagre que você está buscando? Eu quero afirmar para você, nessa noite, o maior milagre para mim e para você é Jesus. Jesus é o maior milagre. A transformação da nossa vida é o maior milagre. Talvez você entrou nesse santuário buscando uma cura física. Jesus pode trazer cura física, sim. Mas o que Jesus mais quer é trazer salvação para nós. Não uma cura momentânea, mas uma cura eterna. Talvez alguma coisa você veio buscar nessa noite aqui que você nunca falou para ninguém. Mas eu quero afirmar para você que o mesmo Jesus que olha para cima e olha a fé, é o mesmo Jesus que olha para baixo e tem misericórdia, é o mesmo Jesus que olha dos lados, afirmando para eles que a solução para todos aqueles escribas e fariseus é Jesus. E eu gostaria de pensar com você e tirando 2 lições para a sua vida da agora em diante. Então não é o paralítico. Tem o paralítico? Tem. Tem os 4 amigos? Tem. Tem os escribas? Tem. Mas o foco não é eles. É um Jesus que serve. Um Jesus que serve com a sua vida. Porque o Filho do Homem veio salvar. O homem, Filho do Homem, veio para servir. Então quando você olha para aqui, é Jesus que está servindo. Jesus serviu aqueles 4 amigos. Jesus serviu ao paralítico. Jesus serviu aos escribas. Porque Jesus vê. Ele é o Filho do Homem. Ele é o Filho do Homem. Primeira lição que eu gostaria de pensar com você. Quando eu estou firmado em Jesus Cristo, uma necessidade gera uma ação. Vou repetir para os queridos. Uma visão determina uma ação. Jesus não se omitiu diante da situação que estava vivendo. Jesus tinha um paralítico, um homem que eu posso afirmar para você, é escravo, carregado, um homem desesperançado, um homem que poderia até falar assim, eu não acredito mais na igreja,
Um homem que poderia simplesmente falar assim: eu não acredito mais em ninguém. Jesus não se omitiu. E diante de uma necessidade, queridos, sempre vai gerar uma ação. Talvez você, nesta noite, está sendo convidado para carregar uma pessoa para Jesus. Talvez você hoje é um daqueles 4. Você que precisa levar alguém para Jesus. E você sabe quem é essa pessoa que você precisa levar para Jesus. Uma necessidade gera uma ação. Talvez nessa noite você não são aqueles 4 homens, mas você é aquele paralítico, desesperançado. A sua necessidade gera uma ação, como gerou no coração daquele paralítico. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Uma necessidade gera uma ação. Não fique mais de braços cruzados. A história de Jesus é Jesus. Mas talvez você veio nessa noite na condição desse paralítico. Não tem mais esperança para você. Eu quero afirmar para você: tem sim, tem esperança. Tem esperança. E ela tem nome, e ele tem nome. E é Jesus Cristo. Esta é a solução. Talvez você entrou na igreja. Talvez você essa semana passada, você está assim: eu não acredito que ele existe. Porque se ele existisse, por que está acontecendo comigo? Como que ele diz que toma o teu leito e vai? Talvez você e eu somos aqueles escribas, rejeitando Jesus, dizendo não para Jesus, todas as vezes que Jesus está dizendo: vinde a mim, vinde a mim, você está carregado, sobrecarregado, vinde a mim. E nós continuamos duvidando do Senhor. Então preste atenção. Uma necessidade gera uma ação. Qual é a ação que você vai tomar? Eu não sei. Mas aquela mulher teve uma ação maravilhosa. A multidão apertava Jesus, comprimia Jesus. Os discípulos não acreditavam que Jesus... como uma mulher te tocou? Todo mundo está te tocando. E Jesus parado, olhando para a multidão. Aquela mulher, penso eu, trêmula, levanta a mão: fui eu que te toquei. Eu gastei tudo com médico, gastei tudo com tudo. Só me restava tocar no Senhor. Talvez você é este que está rejeitando esse convite de Jesus: vinde a mim, toque em mim, toque em mim. Uma necessidade gera uma ação. E essa ação, queridos, só você pode tomar. Só você pode decidir qual é a ação que você vai executar sobre a sua vida. Segunda lição que eu gostaria de pensar com você, concluindo a nossa mensagem, com o título: o meu maior milagre é Jesus. O meu maior milagre é Jesus. Quando eu estou firmado nesse Jesus, vale a pena levar outras pessoas a Jesus. Eu vou repetir para você, queridos. Grava isso no seu coração. Quando eu estou firmado em Jesus Cristo, vale a pena levar outros a Jesus.
Que essa semana seja uma semana totalmente diferente. Que você pense literalmente, uma necessidade precisa-se de uma ação. Qual é a ação que você vai precisar tomar para a sua vida? Segunda lição: se você está firmado no Senhor Jesus, vale a pena levar outros a Jesus. Que seja por palavras, que seja por folhetos, que seja por ação, mas vale a pena levar outros a Jesus. Vamos orar? Deus, quando eu olho para essa passagem de Marcos, muitas vezes eu ficava impactado, Deus, pelo milagre em si, pela cura daquele paralítico, Deus. Mas hoje o meu coração muda, é transformado essa noite, porque o maior milagre não é o paralítico. O maior milagre é o Senhor Jesus. O Senhor é o maior milagre que eu preciso. O Senhor é o maior milagre que eu preciso para eu saber governar bem a minha família, para liderar bem os meus ministérios em Jucum, para saber servir a igreja presbiteriana do Guabirotuba. Deus, eu preciso do Senhor. Eu não quero sair desse lugar trazendo um foco, Deus, simplesmente no paralítico, na cura do paralítico. Mas eu quero trazer o meu coração voltado para o Senhor Jesus. O Senhor é o meu maior milagre. Eu oro pela igreja, Deus, pela igreja aqui reunida. Talvez muitos chegaram aqui com essa fé inabalável, Deus, desses 4 rapazes. Criativos, Deus, com muita iniciativa. Com fé suficiente de que Jesus vê e declara a fé deles. Talvez nós chegamos para aqui esta noite como esse paralítico. Ou chegamos aqui como esses escribas, Deus, que rejeitam a Tua palavra. E o convite hoje para nós é: vinde a mim, vinde a mim. Se você está cansado e sobrecarregado, Jesus é o que a igreja precisa hoje, Deus. E que possamos nessa noite sairmos daqui de forma diferente. Saímos como aquele rapaz, o paralítico. Chegou para receber uma bênção e saiu com 2. E que hoje nós saiamos daqui com a certeza, a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Porque o foco não é o milagre, o foco é o meu Senhor Jesus. E que a Tua graça, Deus, que se estende de geração em geração, repousa sobre esta amada igreja, Deus, sobre os nossos queridos visitantes. E Deus, que o Senhor continue falando com a Tua igreja, Deus, durante esta semana, ministrando na vida de cada um no individual. E que cada um faça as suas meditações, as suas orações, Deus, sabendo que o Senhor tem, eles têm um Deus que vê. O mesmo Deus que olhou para Moisés e falou assim: eu desci para ver o meu povo. E hoje o Senhor mostra claramente que o Senhor olha para cima
O Senhor olha para baixo, mas o Senhor está olhando para os lados para buscar e salvar o perdido. Que a tua maravilhosa graça venha sobre este povo tão querido no Guabirotuba, Deus, e que a tua bênção recaia sobre individual, mas também no coletivo, em nome de Jesus, amém. Obrigado por você ter vindo, obrigado por você, visitante, que trouxe muito encorajamento para nós no Guabirotuba. A você, crente do Guabirotuba, continue orando pelo seu pastor, continue orando pelas sociedades internas, continue orando pela igreja, porque nós temos um Jesus que vê. Que Deus te abençoe e que te leve em paz. Amém? Deus abençoe.